Na aula de hoje, nós iremos aprender a fazer o balanceamento de uma equação química utilizando o NOx. Aqui eu tenho um exemplo, então, de uma equação de oxirredução. O que é isso? Algum elemento dessa equação vai oxidar e algum elemento ele vai reduzir. Mas para eu saber qual elemento oxida e qual elemento reduz, eu preciso encontrar o NOx de cada elemento que tiver aqui nessa equação. Então vamos lá. O primeiro passo então é encontrar o NOx de cada elemento que está aqui. Como eu faço isso? Utilizando a regrinha de como encontrar o NOx, que eu vou deixar no card aqui em cima. O fósforo, quando ele está sozinho, ou qualquer outro elemento da tabela periódica, que tiver sozinho, só ele vai ter sempre o NOx zero, sempre. Então, o NOx do fósforo é zero. Substâncias simples também, por exemplo, O2, oxigênio, também é o NOx zero. A próxima molécula é esse ácido aqui. Para eu descobrir o NOx de todos esses elementos, eu preciso igualar o NOx deles igual a zero. Então, o hidrogênio aqui, ele tem o NOx mais 1, porque ele está na família 1, como a gente já viu no vídeo anterior. O oxigênio, eu sei que ele tem o NOx menos 2. Na molécula, ele tem 3 oxigênios. Então, 3 vezes 2, aqui vai ficar menos 6, mais 1. Para isso tudo ficar igual a zero, eu preciso que o nitrogênio iguale essa equação. Então, para isso aqui ficar igual a zero, o nitrogênio precisa ser mais 5. Então, o NOx do meu nitrogênio é mais 5. Agora vamos para a molécula da água. O NOx do hidrogênio é mais 1. Então, eu tenho aqui que vai ser mais 2, porque eu tenho 2 hidrogênios. E o do oxigênio é menos 2. E aqui também fica menos 2. Isso aqui fica igual a zero. Eu tenho o NOx do hidrogênio mais 1 e do oxigênio menos 2. Da próxima molécula, que é o ácido fosfórico, o hidrogênio sempre vai ser mais 1, só que eu tenho 3, então na equaçãozinha é mais 3. O oxigênio é menos 2, como eu tenho 4, aqui vai ser menos 8. Menos 8 para mais 3 para ficar igual é mais 5. Então o meu fósforo ele tem um NOx mais 5. Nesse aqui eu sei o NOx do oxigênio, que é menos 2. Para ficar igual, o nitrogênio precisa ser mais 2. Então o primeiro passo é encontrar o NOx de cada elemento sozinho. E eu faço sempre o seguinte, aqui embaixo eu coloco o NOx do elemento. Por exemplo aqui, o oxigênio é menos 2. Mas nessa molécula ele tem 3, então aqui em cima eu coloco a quantidade total desse NOx nessa molécula, tá? Porque daí eu tenho todos os números reais aqui embaixo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ver qual elemento mudou o NOx antes, quando ele era um produto, para depois, quando ele virou um reagente. Então vamos encontrar os elementos. Aqui está a minha flechinha, então esses aqui são produtos e esses são reagentes. O fósforo, que é o primeiro elemento, ele tem o NOx zero. Agora eu vou olhar o fósforo no outro lado da tabela. Ele está aqui e o NOx dele é mais 5. Então, como o NOx mudou, alguma coisa aconteceu com ele. Ou ele oxidou ou ele reduziu. Então eu vou marcar aqui o fósforo, que foi de 0 para um NOx mais 5, tá? Agora vamos analisar outros elementos. O hidrogênio, ele está mais 1 aqui, e do outro lado da tabela, todos os hidrogênios que tem também são mais 1. Então nada aconteceu com ele. O nitrogênio, ele era mais 5, depois da reação ele ficou mais 2. Então ele também mudou o NOx, então eu também vou marcar ele. Tá? E o oxigênio, que é o último tipo de átomo, ele está menos 2 aqui e menos 2 aqui também não mudou. Então, o que eu tenho é que o meu fósforo e o meu nitrogênio mudaram. Geralmente vão ser 2 átomos que vão mudar o NOx numa reação de oxirredução. Quando o meu elemento ele perde elétrons, ele vai estar oxidando. E lembra que quando ele perde elétrons, ele fica com um número mais positivo? Então, o meu elemento que aumentar o número, ele vai oxidar. Então, o fósforo ele foi de 0 para mais 5. O número aumentou. Do nitrogênio, sempre, se um vai oxidar, o outro vai precisar reduzir. Então, o meu nitrogênio precisa diminuir o número. Então, ele foi de mais 5 para mais 2, o número diminuiu. Então, o fósforo que o número aumentou, quer dizer que ele perdeu elétrons, porque ele ficou mais positivo. Se ele perdeu elétrons, ele oxidou. Então, esse elemento aqui, fósforo, ele oxidou. E
o nitrogênio, então aconteceu o oposto, que ele reduziu. Isso aqui é um assunto de pilhas que a gente vai ver um pouco mais para frente, mas a gente utiliza isso aqui para conseguir fazer o balanceamento dessa equação. Lembra lá de números estequiométricos? Se eu for contar todos os átomos que estão aqui nesse lado como produtos, é diferente dos átomos que eu tenho aqui do outro lado. Se eu for contar os oxigênios, eu tenho 3, 4 como produtos. E aqui do outro lado eu tenho 4, 5. Então eu preciso balancear essa equação para ficar com o número correto de átomos de um lado e o mesmo número de átomos do outro lado. E eu vou utilizar esses números do NOx. Então o primeiro passo é encontrar o NOx de cada elemento e ver qual elemento que mudou. E como que eu vou encontrar isso? Eu vou fazer uma continha. O elemento fósforo, ele estava em 0 e foi para mais 5. Eu vou pegar esses dois valores e vou diminuir o maior do menor. Vou fazer o delta. E esse delta aqui, 5 menos 0, fica 5. Então, o número do fósforo é 5. E esse número eu vou multiplicar pelo menor índice. O que é o índice? O índice é esse número aqui, ó, que do oxigênio é 3, que desse hidrogênio é 1. Então, eu vou olhar nas duas moléculas, na primeira e na segunda, qual que é o menor índice. Nessa molécula aqui eu tenho só ele, então o índice é 1. E nessa molécula aqui eu tenho 3 hidrogênios, 4 oxigênios, mas eu tenho só um fósforo. Então o índice também é 1. Se eu tivesse aqui 2 fósforos, por exemplo, eu iria escolher entre 2 e 1 qual que é o menor índice. Então aqui os dois têm o mesmo número, então vai ser esse número mesmo que é 1. Eu vou multiplicar a diminuição dos NOx pelo menor índice, 5. Então isso aqui vai ter o número 5, tá? Agora vamos fazer do outro elemento, o nitrogênio. A diminuição dos NOx do nitrogênio vai ser 5 menos 2, que vai ficar 3. Então é 3 vezes o menor índice. Nitrogênio aqui eu tenho 1 e aqui também tenho 1. Então vezes 1. 3 vezes 1, 3. Para colocar esses números aqui, que foram os números estequiométricos que eu gerei, eu vou fazer a troca. O que está no fósforo vai para o nitrogênio, o que está no nitrogênio vai para o fósforo. E eu vou colocar isso na frente de toda molécula que tem esses elementos. Então aqui, o fósforo, eu tive o número 5, mas eu vou colocar o número 3. Então aqui eu tenho um fósforo, eu coloco 3, e aqui eu tenho um fósforo, coloco 3 também. E onde eu tinha nitrogênio, que deu 3, vou colocar 5. Então aqui vou colocar 5 e aqui vou colocar 5. Agora vamos ver se fechou. Aqui só não está batendo os oxigênios e o hidrogênio. Para continuar e fechar, esses números provavelmente permanecerão. E quando a gente tem um número que sabe que ele é fixo, então é só arrumar aquele que está faltando. Se eu contar o número de hidrogênio deste lado e de hidrogênio daquele lado, eu vou ver que faltam 4 hidrogênios. Então é só eu colocar o número 2 aqui, que eu vou ficar com 4. E assim eu tenho 2 oxigênios a mais, que balanceou essa quantidade com essa quantidade de átomos. E assim então a gente faz o balanceamento utilizando o NOx, que é o número de oxidação de um elemento. Esse tipo de balanceamento, então, ele só funciona para o tipo de reação que é oxirredução, onde algum elemento vai oxidar outro elemento. Se você ficou com alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Tchau e bons estudos!